Eu estou usando aqui o Jupyter, caso vocês não conheçam. Ele é uma ferramenta que permite a gente escrever o código em Python, mas ele permite acrescentar textos também. Então, ele dá uma aparência mais legal e a gente pode pôr comentários mais bacanas no nosso código. Bom, então basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou usando duas bibliotecas do Python, uma chama NumPy e a outra chama sklearn. O sklearn é o que permite com que eu faça o gradiente descente para uma regressão linear, né? Quer dizer, eu vou achar o valor dentro do gradiente descente para uma reta, né? Pode ser de diversas dimensões. Nesse exemplo, eu vou usar somente uma característica, porque aí a gente consegue ver isso num gráfico. Legal? Então, o que eu estou fazendo? Então, nessa primeira parte aqui, o que a gente está fazendo? Nós estamos gerando um conjunto de dados que tem 150 pontos, só uma característica, e eu estou usando uma função do sklearn que gera os dados aleatoriamente. Então, ele vai gerar 150 exemplos com uma característica só. Isso aqui é para dizer que é a semente do meu gerador aleatório. Então, eu já pus um valor, porque significa que toda vez que eu executar, gera a mesma coisa. Esse bias significa que para cada valor eu somo uma coisa próxima de 10. E eu acrescento um ruído de 5. Quer dizer, a cada valor eu ainda acrescento um valor aleatório na faixa de 5 para ele poder dispersar os dados aqui, né? E ele retorna para mim, então, os valores de x e os valores de y. Como eu pus só uma feature, então isso aqui vai ser uma matriz de 150 por 1 e esse aqui, e o y vai ser uma matriz de 150 por 1. Então eu estou plotando os dados aqui para a gente ver como é que é. Ele gerou esse conjunto aqui disperso, mais ou menos com a cara de uma reta, né? E eu estou plotando, então, cada bolinha dessa é um dos 150 pontos. Para gerar o gradiente descente, a gente vai usar um regressor que o sklearn tem, que é esse SGD. Eu estou definindo quantas iterações que eu quero fazer, eu vou fazer só 20. Como a minha reta, a minha dispersão de pontos aqui é bem próxima de uma reta, e eu não tenho tantos pontos assim, 20 é uma quantidade razoável de iterações para ele chegar no valor bom. E a função de custo que eu estou usando é o erro ao quadrado, né? Que é o que a gente viu nos slides. Então aqui eu crio o objeto, que é o regressor, e nessa linha de cá eu chamo fit, passo o x e o y, e ele faz as contas aqui para a gente. Tá? Ele mostra, a saída que ele mostra são os parâmetros que foram definidos. Você vê que tem mais parâmetros do que a gente realmente utilizou, né? Que a gente passou para ele. Quando a gente não passa parâmetro, ele tem valores default que ele utiliza. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente podia ter trocado era aquele valor do alfa, né? Mas a gente deixou o alfa original e ele ficou com esse 10 a menos 4 aqui. Assim que ele executou o fit, a gente consegue ter acesso a duas informações, que é a informação do intercept, que é o delta zero, né, que é o valor onde o x é multiplicado por 1, e os coeficientes. Esse coeficiente aqui, na verdade, ele é um vetor
que ele vai ter tantos elementos quanto a gente definir de feature. Como a gente só definiu uma, então ele é um vetor que aqui, no nosso caso, ele tem uma única posição. Vê que o intercept deu mais ou menos 10, que era o valor que a gente tinha colocado lá em cima, como bias. Legal? O próximo passo é calcular, ele dá para a gente, né? Ele tem esse score que retorna o coeficiente de determinação. Quanto mais próximo esse número tiver de 1, mais bem ajustada está a nossa reta para os pontos que existem. O mesmo objeto tem uma função adicional, um método adicional, que ele permite predizer, né, que é calcular o H delta de x. O delta já está guardado lá dentro, que são esses dois valores aqui, né, está guardado dentro do objeto CLF. Então a gente só tem que passar o x. No meu caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei todos os x originais, porque eu quero calcular qual que foi o erro. Tá ok? Então, eu gerei então aqui um vetor, que é a subtração do x, o primeiro elemento é o x1 menos y, o valor estimado para o x1 menos o valor de y1, o outro é o valor estimado para x2 menos o valor de y2, e assim por diante. Né? Aqui só para a gente ter uma ideia de estatística de valor médio e valor mínimo. Como o erro é quadrático, o ideal, o que ele vai fazer é diminuir esse erro médio para que ele tenda a zero. E aqui eu plotei, então, a nossa reta. Né? A primeira linha aqui, ploto aqueles pontinhos vermelhos, igual eu fiz na outra vez. E a segunda linha aqui, plota para cada valor de x o valor previsto de y. Portanto, a gente tem a nossa reta.